Olá para você que me acompanha. Vamos dar continuidade hoje ao estudo dessa obra de Mário Vargas Llosa, A Civilização do Espetáculo. Esse é o segundo vídeo, a segunda parte, né, de uma série que pretendo que seja resulte em totalize em 4 vídeos. E se você quiser pegar do começo, tem um link disponibilizado aqui embaixo para você ter acesso ao primeiro vídeo da série e poder assistir em sequência. Bom, deixei uma parte, atrasei um pouco, né? Deixei uma parte sem ver, que deveria ser para o vídeo passado. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, né? Falando da ampliação do sentido de cultura, né? Retomando o gancho do vídeo anterior, né? A cultura tinha um sentido, tinha um significado. O Llosa mostra que a época de T.S. Eliot, quando ele escreveu uma obra em 1948, ele definiu cultura como algo, e esse algo foi sendo modificado gradativamente até chegarmos ao tempo de hoje, em que Mário Vargas Llosa suspeita ser um tempo em que Eliot havia previsto que não haveria mais cultura. E esse é o nosso tempo, de acordo com Mário Vargas Llosa. Né? Eliot havia dito, vai chegar um tempo que não haverá mais cultura. Para Mário Vargas Llosa, esse tempo é hoje. Não há mais. E aí vamos ver essa ampliação do sentido de cultura no entendimento de Mário Vargas Llosa, a começar aqui na página 31, né? Ele fala: outro fator foi a democratização da cultura. Trata-se de um fenômeno nascido de intenções altruístas. A cultura não podia continuar sendo patrimônio de uma elite. Uma sociedade liberal e democrática tinha a obrigação moral de pôr a cultura ao alcance de todos, por meio da educação, mas também da promoção e da subvenção das artes, das letras e das demais manifestações culturais. Essa louvável filosofia teve o indesejado efeito de trivializar e mediocrizar a vida cultural, em que certa facilitação formal e superficialidade de conteúdo dos produtos culturais se justificam em razão do propósito cívico de se chegar à maioria. A quantidade em detrimento da qualidade. Esse critério, propenso às piores demagogias no âmbito político, provocou no âmbito cultural reverberações imprevistas, como o desaparecimento da alta cultura, obrigatoriamente minoritária em virtude da complexidade e às vezes do hermetismo de suas chaves e seus códigos, e a massificação da própria ideia de cultura. Esta passou a ter exclusivamente a acepção adotada no discurso antropológico. Ou seja, cultura são todas as manifestações da vida de uma comunidade. Língua, crenças, usos e costumes, indumentária, técnicas e, em suma, tudo que nela se pratica, evita, respeita e abomina. Quando a ideia de cultura passa a ser um amálgama semelhante e inevitável que ela possa chegar... Quando a ideia de cultura passa a ser um amálgama semelhante, é inevitável que ela possa chegar a ser entendida apenas como uma maneira agradável de passar o tempo. É óbvio que a cultura pode ser isso também, mas se acabar sendo só isso, se desnatura e se desnaturará e se depreciará. É perfeito, esse trecho resume, sintetiza bem o que será a análise dessa obra. Ele vai aprofundar essa ideia nas mais variadas direções possíveis que você possa pensar. E desde, como eu falei, desde o erotismo, passando pelo futebol, passando pelo cinema, passando pela literatura. Então, uma obra interessantíssima, a análise dele. É direcionada ao desgaste do significado de cultura. E aqui ele atribui, sim, veja, na verdade são dois sistemas que por trás deles permeia uma ideia só, uma lógica só. Você tem o sistema de mercado, a lógica de mercado que visa ascender materialmente aquele que melhor souber agradar os outros. E você tem a lógica democrática que no fundo é a mesma, você ascende politicamente aquele que melhor agradar os outros. Você vai ganhar votos e não dinheiro, mas a lógica é a mesma. A ideia de agradar os outros. E quando você tem essa intenção altruísta, lembrando que altruísmo é um termo tirado aí da filosofia kantiana. Augusto Comte foi o primeiro a pensar essa ideia, essa definição, conceituação de altruísmo. Então, na verdade, você acaba num barco que ninguém está dirigindo, porque prevalece a inconsciência da maioria, da generalidade. O que as pessoas querem? Veja, a maioria, ela, não querendo citar aqui o Nelson Rodrigues, né? O que ele pensa da maioria, né? Mas, enfim,
mais do que a da maioria, né? Ele fala da unanimidade. Enfim, é isso. É o que se pode pensar quando as decisões que deveriam ser decisões mais equilibradas, prudentes, pensadas, são tomadas por maiorias. E a cultura tocada pela maioria deixa de ser uma cultura que rebusca algo além, né? Que impele o homem a superar a si mesmo, né? E a transcender. Na verdade, passa a ser uma cultura de entretenimento. É lógico, se o propósito é agradar a maioria, o que você vai ter é uma cultura que passa, efêmera, né? Chamada cultura de massa. É um fenômeno de cultura de massa, massificação. Dando continuidade, então, vamos lá para 59. Ele fala assim, sobre o breve discurso sobre a cultura. Durante muitos séculos, foi um conceito inseparável da religião e do conhecimento teológico. Estou achando interessante aqui. Não, 59, isso. Sim? Inseparável da religião e do conhecimento teológico. Na Grécia, este foi marcado pela filosofia, em Roma pelo direito, ao passo que no Renascimento foi impregnado principalmente pela literatura e pelas artes. Em épocas mais recentes, como o Iluminismo, foram as ciências e as grandes descobertas científicas que deram rumo à ideia cultural. A cultura sempre estabeleceu categorias sociais entre as pessoas, que cultivavam e enriqueciam com contribuições diversas e faziam-na progredir, e pessoas que queriam saber dela, que desprezavam ou ignoravam, ou então eram delas excluídas por razões sociais e econômicas. Em todas as épocas históricas, até a nossa, numa sociedade havia pessoas cultas e incultas, e entre ambos os extremos, pessoas mais ou menos cultas. Veja, isso é muito interessante. Quando você coloca um sentido antropológico de cultura, tendo como definição apenas a faculdade, apenas o que o homem faz em sua faculdade, em seu livre-arbítrio, enfim, todo mundo é culto. Até o Homer Simpson é um homem culto, né? Então, nesse caso, é claro que o que você está fazendo é destruindo um conceito. Né? Você está desconstruindo um conceito e não está colocando nada de bom no lugar dele. Né? Você está botando entretenimento no lugar de cultura. Essa classificação era bastante clara para o mundo inteiro, porque para todos vigorava um mesmo sistema de valores e critérios. Sim, mas eu nem precisava ir para essa página. Eu vou lá para... não, preciso sim. Né? Então, olha só, essa classificação era bastante clara para o mundo inteiro, porque para todos vigorava um mesmo sistema de valores, critérios, culturas e maneiras de pensar, julgar e comportar. Em nosso tempo isso mudou. A noção de cultura ampliou-se, tanto que, embora ninguém se atreva a reconhecer explicitamente, desvaneceu-se. Transformou-se num fantasma imprevisível das massas metafórico. O sinal mais remoto de processo do progressivo empastelamento e confusão daquilo que uma cultura representa foi dado pelos antropólogos, inspirados com a melhor boa-fé do mundo pela vontade de respeitar e compreender as sociedades primitivas por elas estudadas. Estabeleceram que cultura é a soma de crenças, conhecimentos, línguas, costumes, indumentária, usos, sistemas de parentesco, em resumo, tudo o que um povo diz, faz, teme ou adora. Essa definição não se limitava a estabelecer um método para explorar a especificidade de um conglomerado humano em relação aos demais. Queria também, já de saída, abjurar o etnocentrismo preconceituoso e racista de que o Ocidente nunca se cansou de recriminar-se. Então veja, aqui sim, mais uma vez ele coloca o sentido antropológico, que inicialmente parece um pouco com o que aconteceu com a Escola de Salamanca no que diz respeito Francisco de Vitória objetivando estabelecer uma moral que pudesse abarcar e englobar aí o processo de colonização ao Novo Mundo, da Espanha em relação ao Novo Mundo. A mesma coisa em relação aos antropólogos mais contemporâneos, modernos, no que diz respeito não mais à moral, que teria que deixar de ter um fundo teológico, mas no que diz respeito à cultura. Objetivando categorizá-la como qualquer ação ou crença ou costume na faculdade do homem, que o homem exerce em sua sã faculdade. Então, naturalmente, passa a ser um conceito amplo, genérico demais, né? E que demandou aí o surgimento do que se entende como alta cultura e que fere sensos politicamente corretos, pois acreditam que todas as culturas tenham equivalência, né? Há essa discussão, esse debate a respeito disso. Essa sensibilidade para a opressão, enfim, acredita-se que determinada cultura não possa ser depreciada em relação a outras culturas, quando na verdade não é uma questão de depreciação, é apenas avaliar qual cultura se mostrou mais propensa ao processo civilizatório. Efetivamente, eu acredito que culturas tenham valores em planos diferentes.
Não é querer depreciar a cultura do outro, mas entender que algumas culturas estão mais adequadas, sobretudo quando promovem valores, estão ligados a valores, valores morais, elas estão mais adequadas ao processo civilizatório. E não querendo colocar o processo civilizatório também como o único parâmetro que o homem deva ter no mundo. Existem outras coisas para além do processo civilizatório, mas sem dúvida há que se ter uma espécie de ponderação nesse aspecto, porque se você simplesmente despreza a cultura que produziu a civilização e equipara ela a culturas primitivistas, naturalmente você tem que estar preparado para o resultado disso, que é o barbarismo. Não pode estar depois se lamentar, né? Enfim, ou se mostrar surpreso com o resultado que você defende. Aqui está. Essa definição não se limita a estabelecer um método para explorar a especificidade de um conglomerado humano em relação aos demais. Queria também, já de saída, abjurar o etnocentrismo preconceituoso e racista de um Ocidente que nunca se cansou de recriminar-se. Porque uma coisa é acreditar que todas as culturas merecem consideração, visto que em todas há contribuições positivas para a civilização humana, e outra muito diferente é acreditar que todas elas se equivalem pelo simples fato de existirem. Então, o Mário Vargas Llosa, ele é um dos pensadores, né, que acreditam que não haja essa equivalência. De fato, eu também penso que não haja. Mas eu penso que algumas culturas possam ser mais valiosas em outras direções, e não em relação ao processo civilizatório. Isso aí quem coloca sou eu, não é Mário Vargas Llosa. O Mário Vargas Llosa pensa que há, obviamente, uma cultura que deve se prevalecer, que é a cultura ocidental, etnocêntrica, no caso da cultura europeia, né? A correção política acabou por nos convencer de que é arrogante, dogmático, colonialista e até racista falar de culturas superiores e inferiores e até de culturas modernas e primitivas, né? Os sociólogos, por sua vez, enfim, levaram a cabo uma revolução semântica parecida, incorporando a ideia de cultura como parte integral dela, a incultura, disfarçada com o nome de cultura popular. Nesse processo de solapamento da ideia tradicional de cultura, surgiram livros tão sugestivos como o de Mikhail Bakhtin. Dedicou à cultura popular na Idade Média e no Renascimento o contexto de François Rabelais, no qual, com raciocínios sutis e exemplos saborosos, põe em contraste o que chama de cultura popular, espécie de contraponto à cultura oficial e aristocrática, segundo o crítico russo, né? Esta se conserva e brota em salões, palácios, conventos, bibliotecas, enquanto a popular nasce e vive da rua, da taberna, nas festas carnaval. A cultura popular satiriza a oficial com réplicas que, por exemplo, desnudam e exageram o que esta oculta e censura como infra-humano, ou seja, sexo, funções excrementárias, descortesias, opondo o agressivo, o mau gosto ao suposto bom gosto das classes dominantes. Veja, esse é um dos problemas, né? Há muito radicalismo, de parte a parte. Muito radicalismo. É preciso que o homem comece a buscar alguma espécie de equilíbrio quando tenta ponderar as coisas. Não acho efetivamente que uma cultura seja melhor em todos os aspectos que a outra, mas acredito que uma cultura tenha tido uma afinidade maior com um determinado plano, que é o plano do processo civilizatório. Não significa que ela vai ser a cultura que vai te fazer mais feliz, por exemplo. Possivelmente, uma cultura mais primitiva te permita ser mais feliz. Então, de qualquer forma, o mundo está expandindo. Ao mesmo tempo que a tecnologia está diminuindo as distâncias, ele está expandindo os valores culturais e está criando multiculturalismo. Então, é importante, fundamental, que as pessoas comecem a criar tolerância para culturas distintas, em alguma medida, vai ser necessário. Mesmo que não criem, esse processo vai acontecer por meio da era digital, das mídias sociais. As facilidades vão produzir isso. E, naturalmente, é preciso pensar também. Não estou querendo ponderar aqui. O processo civilizatório ele tem um valor, ele não pode ser completamente desprezado. Por isso, portanto, a cultura que está intrinsecamente associada a ela precisa ter uma certa prevalência, um certo respeito com ela. Mas também não significa dizer que ela é a única que pode ser aceitável, já que é ela que produziu o processo civilizatório e que qualquer outra cultura que possa, inclusive, produzir beleza ou critérios estéticos ou mesmo felicidade, enfim, que deva ser suprimida porque não conseguiu produzir processo civilizatório, né? Então, esse é um ponto. Pontuar de lado a lado
entender que existem tamanhos diferentes no que diz respeito à importância da dependência humana do processo civilizatório, da organização em sociedade. A organização em sociedade depende mais de uma determinada cultura do que das outras, não significa dizer que as outras tenham que, com isso, desaparecer de forma alguma. Elas também têm seu peso, sua importância, e cada um que pontue livremente, né, a que tipo de cultura se destina, dependendo do que você, na sua vida, avalia como mais importante, né, o bem-estar, enfim, a felicidade. As pessoas pontuam coisas diferentes para elas, né? Bem-estar e felicidade, algumas vezes eles estão entrelaçados, mas outras vezes eles estão antagônicos. E aí vem, né, 62 aqui. Né? Vai contar? 62? Vai. Bakhtin e seguidores, conscientes ou inconscientes, fizeram algo muito radical. Aboliram as fronteiras entre cultura e incultura e conferiram dignidade relevante ao inculto, garantindo que o que possa haver de imperícia, vulgaridade, negligência neste âmbito discriminado é compensado por sua vitalidade, seu humor e pela maneira desinibida e autêntica com que representa as experiências humanas mais compartilhadas. Sim, eles fizeram um contraponto, né? Eles enalteceram o valor que a baixa cultura tem, né? No que diz respeito à busca por felicidade, autenticidade, enfim. Eles fizeram o papel deles, né? E sim, isso está sendo criticado pelo Mário Vargas Llosa, pois no entendimento de Mário Vargas Llosa, isso igualou baixa e alta cultura, né? E aqui ele vai pontuar em seguida, 62. E aí sim, aí o Mário Vargas Llosa vai começar a entrar em questões que de fato vai haver radicalismo do outro lado, né? Ele vai falar aqui da cultura punk, a cultura da maconha, a cultura até da pedofilia, né? É claro que alguns aspectos de outras culturas precisam ser muito, muito pensadas. Ele vai, lá na frente ele vai falar sobre o conflito que acontece na Europa no que diz respeito à uso de burca por parte de mulheres. Então, assim, algumas características culturais, primeiro, há que se ver a territorialidade, porque a territorialidade ainda deve definir qual cultura que deve prevalecer, né? Essa é outra questão também a ser pensada. E aí ele vai colocar aqui: queríamos acabar com as elites que nos repugnavam moralmente pelo tom privilegiado, depreciativo e discriminatório com que seu simples nome ressoava perante nossos ideais igualitários. Veja, e aí que tá, realmente havia o entendimento iluminista e que foi vendido à plebe, né, a ideia de que precisávamos combater aqui a aristocracia por eles justamente nos depreciarem, nos colocarem aí como incultos. Só que o resultado disso se repercutiu na cultura, né? Isso é que é interessante. Então, nós fizemos isso, né? Queríamos acabar com elas. Ressoava perante nossos ideais igualitários. Ao longo do tempo, a partir de diferentes trincheiras, fomos contestando e desmontando esse corpo exclusivo de pedantes que se acreditavam superiores e jactavam de monopolizar o saber, os valores morais, a elegância intelectual e o bom gosto. Mas conseguimos uma vitória de pirro. Olha que interessante. Um remédio pior que a doença. Viver na confusão de um mundo onde, paradoxalmente, como já não há maneira de saber o que é cultura, tudo é cultura e nada é cultura. Exatamente, o esvaziamento de uma carga semântica, né? Uma desconstrução de uma palavra, o que é, não qualquer palavra, uma palavra muito importante. Cheguei aqui, aí ele vai dar aqui, né? Sim, só até o início. Vamos agora falar sobre a educação, transmitindo cultura ou não, e no que diz respeito a essa dicotomia entre cultura e conhecimento, né? E falar de família e religião, também a respeito dessa dicotomia. 13. Vamos lá para o 13. Então tá aqui. Não se pode conceber uma cultura idêntica da aristocracia, já tinha lido essa parte, né? Da aristocracia e do campesinato, por exemplo, embora ambas as classes compartilhem muitas coisas como religião e língua. Essa ideia de classe não é rígida nem impenetrável. Sim, aí ele botou aqui, a ingênua ideia, já tinha lido isso aqui, né? A ingênua ideia de que a educação pode transmitir cultura à totalidade da sociedade está destruindo a alta cultura, pois a única maneira de conseguir essa democratização universal da cultura é empobrecendo-a, tornando cada dia mais superficial. Assim como Eliot é indispensável a existência de uma elite para sua concepção de alta cultura. Também é indispensável que numa sociedade haja culturas regionais. Sim, ele vai falar aquela história da lealdades regionais, né? Então,
Tá aqui. Aí vamos para 14. Né? Então, a cultura transmite através da família. Veja, então você tem que ter essa ideia ingênua de que a educação que vai transmitir cultura é equivocada, pois, de acordo com Mário Vargas Llosa, na verdade, o que a educação transfere é conhecimento. A função cultural, então, é de quem, se não das instituições educativas, né? Aí vem a pergunta. Se não são as escolas públicas que devem transmitir cultura, quem deve transmitir cultura? Tá aqui, Mário Vargas Llosa completa. A cultura se transmite através da família e quando esta instituição deixa de funcionar de maneira adequada, o resultado é a deterioração da cultura. Olha só que detalhe importante. Então, depois da família, a principal transmissora da cultura ao longo das gerações foi a igreja e não a escola. Por mais que a escola tenha sido fundada lá atrás, as primeiras universidades fundadas pela igreja. Mas a função era da igreja. Né? E não se deve confundir cultura com conhecimento. Essa confusão decorre de uma sociedade materialista e cientificista. Né? Qual o conhecimento que interessa? A cultura? Não, interessa o conhecimento científico. Por quê? Por quê? Porque não se percebeu que por detrás da materialidade existe uma imaterialidade que a conduz. Não se percebeu isso, a sociedade não percebeu isso. Justamente porque é uma sociedade muito ateísta e porque, do outro lado, nós temos uma história, uma tradição que entendia Deus de uma única forma, de forma intolerante também. Então, acabou se criando, com essa dicotomia, esse radicalismo de lado a lado, a sucumbência de uma visão institucional pautada numa ortodoxia religiosa e, consequentemente, o início do que seria uma religião civil ateísta, tomando lugar. Então, não estou falando mal de uma coisa nem de outra. Estou apenas relatando como foi o processo histórico, como se deu. Não estou tomando partido de nenhum lado. Até porque acho que não deveria haver lados, né? Acho que não deveria haver guerra. As pessoas deveriam se entender melhor. E, inclusive, tolerar a perspectiva diferente uma da outra. Mas algumas coisas ficam bem claras. Quando você atribui às instituições o papel de levar cultura à sociedade, você está deteriorando, planificando a visão de cultura. Porque cultura, ela precisa ser dada com exemplos. E professor nenhum dá exemplo. O professor transmite um conhecimento, nada além disso. O exemplo vem de casa, o exemplo vem da família. E é isso que está sendo colocado aqui por Mário Vargas Llosa. Então a educação não transmite cultura, e sim o quê? A educação que nós fizemos institucional transmite conhecimento. Quem transmite cultura é a família. Cultura e religião não são a mesma coisa, mas não são separáveis, pois a cultura nasceu dentro da religião e, embora com a evolução histórica da humanidade tenha ido se afastando parcialmente dela, sempre estará unida à sua fonte nutridora por uma espécie de cordão umbilical. A religião, enquanto dura e em seu próprio campo, dá sentido conveniente à vida, proporciona arcabouço para a cultura e protege a massa da humanidade do tédio e do desespero. Sim, o que acho que o Mário Vargas Llosa não considerou nesse trecho é que essa ruptura não houve. Na verdade, o que houve foi a mudança do sentido de religião também. As pessoas não percebem, inclusive as que se dizem que dizem não crer em Deus, mas elas seguem uma religião também. Né? Esse é o problema. Né? A religião civil, já prescrita por Jean-Jacques Rousseau, né? A nova religião civil. Então, é uma religião. É uma religião. Você acha que você não é religioso, mas você é religioso. Sobretudo quando você acredita no que está todo mundo dizendo, a maioria, o que é consensual. Quando você não forma realmente sua ideia de forma independente, você é uma pessoa religiosa. Mesmo que você não vá à igreja. Então, quando você acredita, por exemplo, nas mídias, você é uma pessoa religiosa. Porque, veja, sobretudo quando você acredita piamente nas instituições. Né? As instituições, elas têm um papel religioso. Ah, mas o Estado é laico. Existe uma religião por trás dela. Se não é a religião católica, há que se investigar qual é. Que religião é essa? Porque é uma religião civil, uma religião de ordem cientificista. Né? E a ciência perdida de qualquer ortodoxia metafísica, ela passa a ser uma religião materialista, uma religião, não deixa de ser. Então você passa a ter certeza absoluta, fé absoluta na completa e absoluta inexistência de pós-vida, de qualquer coisa, de qualquer sentido mais profundo para as coisas, e natural que a sociedade passa a se orientar de forma de curto prazo o tempo todo.
né? E ter como esperança exclusivamente a ciência. E a ciência se transforma o quê? Ela vai exorbitar em cima dessa crença exagerada nela. Aqui, vamos continuar. Vamos falar sobre Steiner e a pós-cultura que celebra a destruição. Isso aqui é fantástico. 15, 16 e 17, né? Steiner propõe remediar essa falha com uma análise de cultura que leve em conta primordialmente sua associação com a violência político-social. Segundo ele, depois da Revolução Francesa de Napoleão, das guerras napoleônicas, da restauração e do triunfo da burguesia na Europa, instala-se no velho continente o grande ennui, tédio, feito de frustração, fastio, melancolia e secreto desejo de explosão, violência e cataclismo. Os movimentos dadaístas e surrealistas seriam a ponta de lança e a exacerbação máxima do fenômeno. Segundo Steiner, a cultura europeia não só anuncia, como também deseja que venha esse estouro sanguinário e purificador que serão as revoluções e as duas guerras mundiais. A cultura, em vez de impedir, provoca e celebra esses banhos de sangue. Veja, claramente aqui o que o Steiner está ponderando é o que talvez o Sigmund Freud faça referência no que diz respeito à pulsão por morte, né? Thanatos. O homem inconsciente de si próprio, não tendo autoconhecimento, ele tem uma energia libidinal posta por Freud que vai se orientar em alguma direção, né? E essa direção ela é agressiva. Quando ela se volta para fora, ela se transforma em agressividade com o outro. Quando ela se volta para si mesma, ela se canaliza na direção de destruição de si próprio. E isso, dentro da psicologia das massas, é muito atuante. Você vê o desejo de guerra, de conflito que há nos dias de hoje, se não é isso, né, psicologicamente falando. As pessoas querem um motivo para se odiar. Já não tem mais motivo. Você vê claramente que os discursos estão esvaziados. E ainda assim as pessoas continuam com ódio, rosnando umas para as outras, doidas por uma briga, né? Cercadas de certezas, sem ter dúvidas, né? Então, essa cultura da destruição é que, orientada na direção do que seria a cultura, destrói a cultura, naturalmente. As pessoas não querem mudar a si mesmas, elas querem mudar o mundo de fora. E o mundo de fora tenta fazer um convite para que as pessoas mudem e ascendam, mas elas não querem. É mais fácil, ao contrário, já que eu não consigo melhorar, eu vou prejudicar todo mundo e piorar, fazer todo mundo ficar na mesma lama que eu. É como o homem que se afoga e o outro que vai salvar, né? Nós vivemos um mundo em que existe uma maioria se afogando e poucas pessoas tentando salvar. E essas pessoas já estão pensando assim, será que eu devo salvar? Porque o que é mais fácil esse conjunto de pessoas me afundar do que eu tirar elas do mar. É isso que está acontecendo, né? Parecido com a cena de Jesus Cristo Superstar, quando ele ia para os leprosos quase mataram Jesus Cristo ali, quando ele queria curar os leprosos. E isso está acontecendo no fenômeno cultural, né? A cultura abre o convite para que os outros ascendam, os outros não querem ascender e, ao contrário, ainda jogam pedra no trabalho da cultura de tentar fazer os outros ascenderem. Por intolerância, por problemas psíquicos inconscientes, não têm consciência de si, estão carregadas de certeza ao invés de terem dúvidas, porque o processo de crescimento cultural envolve dúvida, não envolve certeza. Enfim, e aqui continuando, 16, eu cheguei na 15. Então, 16 está aqui. A explicação de Steiner associa-se estreitamente à religião que, a seu ver, está vinculada à cultura tal como afirmou Eliot, mas sem estreita dependência em relação à disciplina cristã que este defendeu, mas o vulnerável aspecto de sua argumentação. Em sua opinião, a vontade que torna possível a grande arte e o pensamento profundo nasce de uma aspiração à transcendência, é uma aposta em transcender. Então a arte como uma aspiração à transcendência. Esse é o aspecto religioso de toda a cultura. O cristianismo, segundo Steiner, com seus santos, o mistério da Trindade e o culto mariano, sempre foi uma mistura híbrida de ideais monoteístas e práticas politeístas, e deste modo conseguiu resgatar algo daquela proliferação de divindades abolidas pelo monoteísmo fundado por Moisés. O Deus único e impensável dos judeus está fora da razão humana, só é acessível à fé,
e foi ele que caiu, vítima dos filósofos do iluminismo, convencidos de que com uma cultura laica e secularizada desapareceria a violência e as matanças trazidas pelo fanatismo religioso e pelas práticas inquisitórias e pelas guerras de religião. Mas a morte de Deus não significou o advento do paraíso na terra e sim do inferno. O mundo livre de Deus foi sendo aos poucos dominado pelo diabo, pelo espírito do mal, pela crueldade e pela destruição que atingirá seu paradigma com as carnificinas das conflagrações mundiais, os fornos crematórios nazistas e o Gulag soviético. Com esse cataclismo acabou-se a cultura e começou-se a era da pós-cultura. Pós-cultura. Veja que coisa, né? Que palavra forte. Pós-cultura. Enfim, exatamente isso, né? Um traço da pós-cultura é não acreditar no progresso. É o eclipse da ideia segundo a qual a história traça uma curva ascendente. Curiosamente, essa atitude coexiste com a evidência de que, no campo da técnica e da ciência na época, produz milagres todos os dias. Né? Então, veja, curiosamente, ao mesmo tempo que nós cremos que a civilização chegou ao cume de agora em diante só vai a derrocada, ao mesmo tempo acreditamos, temos um duplo pensamento terrível de acreditarmos que, sim, a ciência vai produzir milagres todos os dias. Né? Então, a pós-modernidade destrui o mito de que as humanidades humanizam. É isso, a ligação que eu falo de pulsão por destruir, por autodestruir-se, por destruir o próximo, enfim, por destruir tudo. É algo tratado em obras, muitas obras de literatura. Por isso a literatura está muito ligada aí ao entendimento filosófico e psicológico das pessoas e da psicologia de massas. Vamos agora para 18 e 19. A contracultura eliminando hierarquias e substituindo a palavra por imagens. Né? Um tema também muito caro e muito delicado. 18 e 19. Está aqui. Pós-cultura desapareceu, né? Da pós-cultura desapareceu a segurança que antes era dada por certas diferenças e hierarquias agora abolidas. A linha divisória separava superior e inferior, maior e menor, civilização e primitivismo atrasado, instrução e ignorância, maturidade e imaturidade. E em cada caso estava implícita a distinção da superioridade. A derrocada dessas distinções é agora o fato mais característico da atualidade cultural. A pós-cultura, também chamada às vezes significativamente de contracultura, critica o elitismo da cultura e a tradicional vinculação das artes, das letras e das ciências ao absolutismo político. Steiner traça um esboço bastante sombrio do que poderia ser a evolução cultural, em que a tradição, deixando de vigorar, ficaria confinada ao repositório acadêmico. Uma parte importante da poesia, do pensamento religioso, da arte já desapareceu da proximidade pessoal para passar à custódia dos especialistas. Veja, claramente aqui uma visão, o que é posto aqui, veja, essa visão de especialistas, né, proposta por Steiner, aponta aí uma ligação direta com a visão filosófica positivista, né? São os tecnocratas que definem o que é cultura. O Ministério da Educação vai definir o que é cultura. Isso é péssimo, é claro. Porque aí o que ele vai fazer é transmitir um conhecimento através das escolas do que é cultura, mas realmente a cultura não pode advir das instituições. Esse é o ponto. A cultura será vítima, já está sendo, do que Steiner chama de retirada da palavra. Na tradição cultural, o discurso falado, lembrado e escrito foi a espinha dorsal da consciência. Agora a palavra está cada vez mais subordinada à imagem. A gente já teve um baque disso quando a gente construiu aí o cinema, a indústria do cinema, depois da televisão, né? A imagem já ganhou uma projeção sobre o ideário coletivo de forma muito mais influente e proeminente do que a palavra escrita. Já foi uma primeira substituição forte, mas acho que definitivo para isso está sendo o momento que nós estamos vivendo. Né? Pois aí, sim, a gente já tem uma característica de supressão de palavras fantásticas, as pessoas cotidianamente abreviam ou usam símbolos, simbologias, que até caem bem, não devemos negar em alguns aspectos, para tentar trazer... Quando você usa essa simbologia para tentar amenizar, dar tons... somar ao que é escrito, eu acho bom. Mas, por outro lado, quando o que a gente vem vendo acontecer
não é a soma, mas é a subtração mesmo. Né? As pessoas vão lá e, não vou escrever, basta botar aqui o símbolozinho. E aí sim, nesse caso a gente vai lembrar, não pode não lembrar do 1984 de Orwell, a subtração de palavras para que subtraia pensamentos. Se você não tem palavras, você não pensa. Exatamente aqui. A realidade depende de pensamentos, naturalmente ela depende de palavras. Né? Está ligado diretamente ao nominalismo e à rejeição dos universais, a filosofia do Guilherme de Ockham, que, né, acreditava que as palavras não poderiam se aproximar da realidade, que na verdade eram meras conjunções simbólicas. A teoria crítica abraçou fortemente isso. Ela acredita que tudo é simbólico, que não existe realidade, ela nega a existência de realidade, praticamente. E aí ela vai dizer que tudo é simbólico, tudo é uma questão de simbologia. Né? E naturalmente, então, a subtração de palavras quebra a hierarquia, que é o propósito deles. A simplificar, quanto mais simples for uma linguagem, mais pobre for uma linguagem, menos vai haver distinção entre o homem culto e inculto. Né? Ao contrário, quanto mais rica, maiores as possibilidades de você ter declinações ou adjetivos, adjetivações da mais alta complexidade, mais rica será a língua e mais, naturalmente, vai haver distinção, hierarquia, né? Pessoas mais cultas e pessoas menos cultas. Só que o problema é que quando você subtrai palavras em nome de quebrar essa hierarquia, você acaba nivelando a maneira de pensar. As pessoas conseguem ver a realidade, mas não conseguem definir a realidade porque não há palavras para definir. O Orwell bem colocou isso em 1984. Então, tá aqui, eu falei vamos falar agora, eu falei, sim, do 19, contra a cultura. Para finalizar, vamos falar da cultura e do jornalismo, um campo muito bom para ser explorado, né? O papel do jornalismo nesse cenário todo de cultura do entretenimento e de civilização do espetáculo. Né? Vamos ver o tempo aqui, tem pouco tempo para trabalhar esse conceito, uma pena. Olha, a fronteira que tradicionalmente separava o jornalismo sério do sensacionalista e marrom foi perdendo nitidez, enchendo-se de buracos. Veja, isso foi escrito em 2009, né? É assustador. Né? Não poderia estar mais certo. Nos dias de hoje, a gente vê exatamente isso. Né? Então, a fronteira que tradicionalmente separava o jornalismo sério do sensacionalista e marrom foi perdendo a nitidez, enchendo-se de buracos até se evaporar e, em muitos casos, a tal ponto que, em nossos dias, é difícil estabelecer diferença nos vários meios de informação. Porque uma das consequências de transformar o entretenimento e a diversão em valor supremo de uma época é que, no campo da informação, isso também vai produzindo imperceptivelmente uma perturbação subliminar das prioridades. As notícias passam a ser importantes ou secundárias, sobretudo, e às vezes exclusivamente, não tanto por sua significação econômica, política, cultural e social, quanto por seu caráter novidadeiro, surpreendente, insólito, escandaloso e espetacular. À época de Mário Vargas Llosa, isso era aplicável exclusivamente a mainstream. Né? Nos dias de hoje, isso é aplicável a todos nós, inclusive produtores de conteúdo nas mídias sociais. Todos nós estamos aqui, o tempo todo eu alerto as pessoas para as palavras chamativas, né? Os fins do mundo que acontecem toda semana, os alienígenas, o bombástico, o imperdível, não sei quem, derruba não sei quem, né? E se você voltar uma semana atrás nesses canais, você vai ver que o que eles estão produzindo não vale nada. Absolutamente nada, porque há uma semana atrás o que já pode jogar fora, já não tem valor, já não se aplica mais à realidade do que está acontecendo. Então veja, no fundo nós estamos, a culpa não são dos que produzem conteúdo, eu isento eles totalmente de culpa, a culpa é nossa. Por quê? Do processo, de todo esse processo de corrosão e erosão cultural. Porque é o que nós procuramos, nós somos o mercado consumidor, nós somos os consumidores, nós damos ibope, nós compramos, damos dinheiro. Quando você compra no mercado algo só objetivando um preço, o que você espera que se produza? Algo com qualidade? Não vai ser mais produzido algo com qualidade, só vai ser algo produzido com preço barato. Você mesmo só procurou por preço, era o seu único critério. Então se todo mundo só procura preço, só procura entreter-se, né? Não procura nada com mais profundidade, nada com mais reflexão, não procura alçar posições melhores, criar dúvidas. Então, naturalmente, o mercado vai atender isso. A política também vai atender isso. O mainstream vai atender isso. É isso que vocês querem. Né? Vamos dar continuidade aqui. 48.
Se não tiver à mão informações dessa índole para passar, as fabricará por conta própria. Veja, o jornalismo está fazendo isso. Se não tiver informação para poder agradar a essa necessidade, a essa demanda, se não tiver informações dessa índole, as fabricará. Não tem problema. O que importa é o balancete no final do mês. E veja, volto a dizer, a minha crítica não é a isso. A dele também, você vai ver que não é a isso. Não é o fato da imprensa fazer aquilo que o público quer. O problema é o que o público quer. Né? E, sobretudo, que os intelectuais silenciam em relação a isso. Né? Porque alguém precisa interromper esse ciclo, essa roda de sequência lógica, de faça o que se segue, né? Como já dizia lá Michelangelo Antonioni, né? No filme La Noite. Por isso, não devemos nos surpreender se os casos mais notáveis de conquista de grandes públicos por órgãos de imprensa hoje não são alcançados pelas publicações sérias que buscam rigor, verdade e objetividade na descrição da atualidade. Veja, aqui está a explicação de por que a culpa não é de quem oferece a notícia. Por que a culpa não é de quem produz o conteúdo dizendo bombástico? A culpa é de quem assiste. Por quê? Porque quem produz não tem opção. Se você resolver produzir algo de qualidade, ninguém vai comprar. Ninguém vai. Eu estou aqui com esse canal aqui, não ganhei um centavo até hoje. Ninguém vai comprar. Esse é o problema. Né? E numa lógica em que as pessoas precisam sobreviver, os intelectuais vão ser, obviamente, cooptados pelas instituições. E as instituições têm a sua própria ideologia de autopreservação. Então, naturalmente, todos os intelectuais vão estar em comum acordo com a lógica do faça o que se segue. E aí, naturalmente, o resultado é exatamente esse, é a imbecilização generalizada. Porque quem deveria estar de forma independente produzindo jornalismo, quem deveria estar de forma independente alertando sobre os perigos, os riscos, vai ser deixado de lado. Não vai dar ibope, né? Resumindo, não vai vender ou não vai ganhar voto. Né? Sobre qualquer que seja a forma que você imagine as forças que operam efeito nisso. Dando seguimento, transformar informação em instrumento de diversão é abrir aos poucos as portas da legitimidade para aquilo que antes se confinava no jornalismo marginal e quase clandestino. Escândalo, deslealdade, bisbilhotice, violação da privacidade. Quando não, em casos piores, difamações, calúnias e notícias infundadas. Porque não existe forma mais eficaz de entreter e divertir do que alimentar as paixões baixas do comum dos imortais. Desculpa, dos mortais. Então veja, você alimentar essas paixões baixas é o que entretém e diverte. Né? Também acrescentaria isso, criar medo. É impressionante como as pessoas gostam de morrer de medo. Quanto mais você for alarmista, né, existem programas de violência que você vê o dia inteiro só mostrando casos de violência que são a exceção, não são a regra. Aí a pessoa termina de ver um dia inteiro casos esdrúxulos de assassinato, de crimes, ela fica com medo do vizinho, ela sai na rua, você vai perguntar que horas são, ela só falta pular e te passar o relógio, assim que você, enfim. Isso é reflexo direto dessa busca por sentir medo, né? Esse gosto pelo medo, pelos grandes cataclismas, né, como ele colocou lá atrás. Então, entre estas ocupa lugar de destaque a revelação da intimidade e do próximo, sobretudo se figura pública, conhecida e prestigiada. Ou seja, o sadismo de ver quem está em cima e para baixo. Isso resultou nas revoluções, certo? Nas revoluções contra a aristocracia, depois nas revoluções contra uma supostos regimes burgueses, supostos. E, enfim, resumindo, sempre quem está em cima, se é burguesia ou aristocracia, não interessa, tem que vir para baixo. Não é a gente que tem que emergir. São eles que têm que vir para a vala comum. A tragédia dos comuns aqui. Né? A vala comum. Este é o esporte que o jornalismo de nossos dias pratica sem escrúpulos, amparado no direito à liberdade de informação. Então, se ampara no direito à liberdade de informação, veja, não dá para mudar isso. A liberdade de informação precisa existir. Né? Mas você se ancora nela para poder o quê? Auferir ibope. Dando ao público o que o público quer, que são as suas paixões mais baixas e satisfeitas.
o seu sadismo, sua vontade de destruir o outro, ou o seu medo, seu pavor, o fato de o mundo estar terminando e ser bombástico, ou qualquer que seja a notícia. Trata-se de um costume cada vez mais generalizado que conseguiu de fato fazer que em nossa época a privacidade desaparecesse, que nenhum recôndito da vida de quem quer que ocupe a cena pública esteja livre de ser averiguado, revelado e explorado com o fim de saciar a fome voraz de entretenimento e diversão que jornais, revistas, noticiários são obrigados a levar em conta se quiserem sobreviver e não ser alijados do mercado. Né? Isso não há como não pensar aí, por exemplo, na morte da princesa Diana, né? Fugindo dos paparazzi, numa situação dessa aqui. 50. Continua se esforçando para transformar as vítimas em peça de um espetáculo que se apresenta com a informação necessária, mas cuja única função é satisfazer a curiosidade perversa dos consumidores do escândalo. Seu protesto era justo, evidentemente. Seu erro consistia em supor que a curiosidade perversa dos consumidores do escândalo é patrimônio de uma minoria. Na verdade, não é verdade. Essa curiosidade corrói as vastas maiorias a que nos referimos quando falamos da opinião pública. Então, é a maioria, não é a minoria que tem essa vontade, né? Essa curiosidade. Outro material que ameniza... Veja, um aspecto muito curioso dessa curiosidade pela destruição, você vê quando, por exemplo, acontece um acidente no trânsito, que o trânsito da outra pista para. Repare nisso. Essa vontade de ver a destruição, a degradação humana tá ligada tanto à autodestruição quanto à destruição do próximo. Sem nenhuma necessidade, as pessoas freiam para parar, para enxergar, para ver, né? Outro material que ameniza muito a vida das pessoas é a catástrofe. Todas elas, desde terremotos e maremotos até crimes em série, principalmente se neles houver agravantes de sadismos e perversões sexuais. Por isso, em nossa época, nem a imprensa mais responsável pode evitar que suas páginas se tinjam de sangue, cadáveres e pedófilos. Veja o quanto tudo o que nós assistimos é reflexo do que nós queremos assistir. Veja o quanto o mundo que nos cerca é reflexo daquilo que nós queremos que o mundo seja. Né? Essa é a questão. Se você muda os seus pensamentos, o mundo muda. Isso é uma coisa assustadora. As pessoas não entendem o poder disso. Por fim aqui, chega até a 51. Né? Eu poderia continuar, tem muito para falar disso aqui. Né? Vamos ver aqui, vamos ver mais. Nenhum jornal de revista e noticiário de hoje poderá sobreviver, conservar um público fiel, se desobedecer cabalmente as características distintas da cultura predominante e da sociedade e do tempo em que atua. Exatamente, ele está aqui tirando o peso de culpa dos que produzem o conteúdo. Né? Como eu falei, se você quiser, por exemplo, ler a Ayn Rand, A Nascente, ela vai mostrar o papel do personagem Gay Winans. Né? Exatamente esse. Ele é dono de um jornal, ele tenta mudar, e quando ele tenta mudar, a coisa degringola para ele economicamente. A própria sociedade começa a recusar os jornais dele. Então ele volta para fazer a publicação lixo, que é o que dava dinheiro. Sua função é também orientar, veja, ele está falando aqui da função do jornalismo, teoricamente deveria ser, né? Sua função é também orientar, assessorar, educar, esclarecer o que é verdadeiro ou falso, justo ou injusto, bonito e execrável no vertiginoso vórtice da atualidade, em que o público se sente perdido. Mas, para que essa função seja possível, é preciso ter um público, e o jornal ou propaganda que não rezar no altar do espetáculo hoje, corre o risco de perdê-lo e ficar falando para fantasmas. Pois é, veja. Realmente, você hoje quer alertar as pessoas, você se torna desagradável. E aí você vai ficar falando para fantasmas. Né? Infelizmente é o que acontece. Os livros, a arte e a literatura do Ocidente ofereceram o privilégio de transformar o entretenimento passageiro na aspiração suprema da vida humana e o direito de contemplar com cinismo e desdém tudo o que aborreça, preocupe e lembre que a vida não é só diversão, mas também drama, dor, mistério e frustração. E eu acrescento, não é que a cultura precise ser o tempo todo uma denúncia incômoda. Não é isso. Eu sou muito favorável à cultura de contemplação, de prazer, de arte. Eu adoro isso. Né? Mas é preciso também ter uma responsabilidade com a realidade. Né? E é preciso equilíbrio nessa responsabilidade também. Não pode querer transformar tudo para poder vender mais, transformar tudo, sair criticando, transformar em metralhadora giratória e tudo está errado, tem que começar tudo do zero, porque isso vende mais. Né? Vamos lá para 122, 123. Porque a verdade é que existem erros, mas também nem tudo está errado. Né? Existe muita coisa certa e boa que merece receber destaque e elogio. Então é esse equilíbrio que a gente tem perdido. Né?
A gente perde, inclusive, as referências para poder acreditar numa crítica. Quando a crítica passa a criticar tudo, você passa a dizer, então não tenho referências para acreditar mais. É preciso prudência. Como consequência da frenética busca do escândalo e da bisbilhotice barata que se encarniça com os políticos, o que o grande público conhece melhor sobre eles é o que de pior eles podem mostrar. Não se trata de um problema, porque os problemas têm solução e este não tem. É uma realidade da civilização de nosso tempo diante da qual não há escapatória. O jornalismo escandaloso é um perverso enteado da cultura da liberdade. Não pode ser suprimido sem que se inflinja ferimento mortal à liberdade de expressão. Como o remédio seja pior que a doença, precisamos suportá-lo. Não chegamos a esta situação em virtude das maquinações tenebrosas de algum dos donos dos jornais ou canais de televisão que, ávidos por dinheiro, exploram com total irresponsabilidade as paixões baixas das pessoas. Esta é consequência e não causa. Exatamente isso que eu falei, né? A questão dos ganhos financeiros de quem produz conteúdo e ganha muito dinheiro às custas dessa perversão cultural não é culpa deles. É culpa de uma sociedade já pervertida e corrompida e da ausência dos pensadores que deveriam exercer o seu papel nesse sentido, para evitar que isso acontecesse. De alguns valores que poderiam evitar que isso acontecesse. E aqui a gente, para fechar, né? A raiz do fenômeno está na cultura, ou melhor, na banalização lúdica da cultura imperante, em que o valor supremo agora é divertir-se, divertir acima de qualquer outra forma de conhecimento ou ideal. A imprensa sensacionalista não corrompe ninguém, nasce corrompida por uma cultura que, em vez de rejeitar as grosseiras intromissões da vida privada das pessoas, as reivindica, pois esse passatempo, farejar a imundícia alheia, torna mais tolerável a jornada do funcionalismo pontual, do profissional entediado e da dona de casa cansada. A necessidade passou a ser rainha e senhora da vida pós-moderna e a política é uma das suas principais vítimas. E eu acrescento, há uma tendência jornalística também, sobretudo evidenciada, para vender a ideia de institucionalismo como meio de proteger a sociedade de tudo. Então, se cria como se fosse um advogado problemas onde não existem, se alardeia problemas que existem, mas são pequenos, são exceções, e transforma esses problemas, se dá evidência a esses problemas, colocam eles na frente, né, deixam de fundo todo o resto que é regra, né? E a troco de quê? De sempre partir-se de um pressuposto, de uma premissa de que a solução é a atuação política sobre aquilo. E com isso se consegue a politização e a judicialização de todos os aspectos que deveriam ser orgânicos na vida das pessoas, dos acordos que deveriam ser voluntários nas vidas das pessoas, ao ponto de chegarmos numa Europa em que não existe a palavra livre iniciativa, por exemplo. Ela já não existe mais. Eu tenho amigos que vivem na Europa e eles me relatam como funciona em alguns desses países. A palavra livre iniciativa efetivamente perdeu completamente o significado, justamente pela atuação institucional, sobretudo na formação de valores da sociedade, midiática falando. É um trabalho que já vem sendo feito no Brasil há décadas, né, de fazer com que a gente pense, raciocine todos os problemas no espectro do judicial, ou institucional, ou político. Todos os problemas, mínimos que forem, eles terminam por alguma lei, por alguma autorização estatal, né? O caso que eu cito aqui, de forma reincidente, eu tenho um amigo que faz podas em condomínios e ele teve que registrar a serra elétrica dele junto à instituição, à prefeitura, pois se ele não justificasse, se ele não pagasse a taxa, ele não poderia continuar trabalhando. Ou seja, ele teria que pedir uma autorização para fazer uma poda de árvore. Algo que nem o rei Sol da França pensaria em ter esse tipo de ingerência sobre a sociedade. É isso, gente. Espero que esse segundo vídeo tenha sido proveitoso de alguma forma para você. Eu me estendi mais do que deveria. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 da manhã. As reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe e, sobretudo, nos agracie com o seu comentário. Caso ache que o conteúdo mereça receber um apoio, o endereço do nosso Pix está disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. A propósito, convidamos você a participar do grupo de amigos.
Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, livros, dicas e até um bate-papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar muito de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Até a próxima!